Boa noite, galera do segundo ano. Aqui quem fala é o professor Adenildo. Muito prazer estar podendo falar com vocês novamente depois de todo esse período de pandemia. Espero que todos estejam bem. E vamos retornar às aulas falando de um assunto que está no caderno que vocês devem ter recebido na escola, que é matrizes. Espero que todos estejam bem e vamos seguir aqui. Eu vou sair da tela para que a gente possa visualizar melhor os slides, tá bom? No final eu retorno. Bom, deixa eu abrir a apresentação. Matrizes. Eu acredito que todo mundo já tem uma ideia ou já tenha visto uma matriz, só não sabe que seria uma matriz. Por exemplo, quando você joga um bingo, você está trabalhando com uma matriz, onde você tem as linhas e tem as colunas. Numa batalha naval, que é uma brincadeira antiga, é uma coluna. Mas eu tenho um exemplo aqui no slide que é sobre as notas, né? Que são as linhas, os bimestres, e as colunas são formadas pelas disciplinas, ou seja, português, matemática, inglês, geografia, história, são o que? São as disciplinas, são as colunas. E bimestre, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre são as linhas. Então, se eu perguntar quanto foi que eu tirei em inglês no segundo bimestre? E aí, onde é que está a resposta? Deixa eu abrir aqui. Então, eu tirei em inglês no segundo bimestre exatamente 5, tá? Então, vai ver que é fácil de achar. E da mesma forma, na matriz. Aqui eu tenho um exemplo de um sistema. A partir de um sistema de equações, a gente tira a matriz, tira as incógnitas. E eu vou botar um exemplo prático aqui, ó. Eu tenho essa matriz escrita aqui, que é uma matriz 3 por 5. Por que 3 por 5? Porque ela tem 3 linhas e 5 colunas. Se eu quiser o elemento 13, lembrando, as matrizes são representadas por letras maiúsculas e os elementos são representados por letras minúsculas. Ou seja, se a matriz é A, os elementos vão ser A pequeno. E cada um deles tem uma representação de linha e coluna. Por exemplo, se A13 significa o quê? Ele está na primeira linha e na terceira coluna. E é igual a 2. O A34 significa que ele está na terceira linha e quarta coluna. Então ele é igual a 7. Ok? As matrizes podem ser classificadas segundo a forma e a natureza dos elementos. Segundo a forma, ela pode ser retangular, ou seja, quando o número de linhas for diferente do número de colunas. O exemplo aqui eu tenho uma matriz 3 por 5. Ela pode ser quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. O exemplo aí é uma matriz 3 por 3. Ela pode ser uma matriz linha quando ela só tem uma linha. E ela pode ser uma matriz coluna quando ela só tem uma coluna. Segundo a natureza dos elementos. Então aqui, ó, eu tive um problema aqui no slide, mas aqui eu tenho matrizes de uma matriz natural, que tem todos os números naturais. Aqui eu tenho uma matriz complexa, a segundo exemplo, porque tem uma letra I, toda vez que tem uma letra I no meio, ela é uma matriz complexa. E uma matriz nula, onde todos os elementos são nulos. Aqui eu tenho uma matriz triangular superior, porque todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Eu tenho uma matriz diagonal triangular inferior, porque todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. Aí onde é que está a diagonal principal? Aí eu vou marcar aqui para vocês. Diagonal principal é exatamente isso aqui, ó, tá? E diagonal secundária seria essa aqui. Deixa eu apagar aqui e seguir. Matriz diagonal. Todos os elementos acima da diagonal principal
e abaixo da diagonal principal são nulos. Então, o nome delas que se dá é uma matriz diagonal. Matriz escalar é quando todos os elementos da diagonal principal, ela é uma matriz diagonal, porém todos os elementos são iguais. No caso aqui, todos os elementos são iguais a 2. Matriz simétrica, isso é importante, que são os elementos que estão equidistantes da diagonal principal são iguais. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verificarem. Eu tenho a diagonal principal aqui. Opa, essa minha reta ficou ruim. Momento. Então, eu tenho a diagonal aqui. Piorou. Deixa para lá. Deixa eu aumentar aqui então, para vocês poderem visualizar. Deixa eu voltar. Momentinho. Deixa eu voltar. Eita, saiu aqui. Momentinho. Chegar lá onde a gente estava. Então, pessoal, esse assunto é muito pedido nos exames. Eu estava aqui. Cheguei. Eu estava na matriz simétrica. Fui botar o risco e acabei que saí. Então, a matriz simétrica é aquela que os elementos equidistantes da diagonal principal são iguais. Aqui você vê 1 em 1, 2 e 2, 0 e 0, 4 e 4, 7 e 7. Soma de matrizes. Para que duas matrizes possam ser somadas, pessoal, elas têm que ter a mesma ordem. Ou seja, eu só posso somar uma matriz 3 por 3, que é o caso, com outra 3 por 3, porque eu vou somar os elementos correspondentes. Então, eu tenho a matriz A aqui, a matriz B, e a soma delas é a soma dos elementos correspondentes. Ou seja, o elemento A11 vou somar com o elemento B11. Então, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3, 3 mais 3 é 6, e assim sucessivamente, é bem facinho, tá? Então, a matriz resultante A mais B é essa matriz aqui embaixo. Seguindo aqui. É produto de uma matriz por uma escalar. Se eu der uma matriz A e eu quiser uma matriz 3A, basta eu multiplicar cada elemento dessa matriz por essa escalar. Tá certo? Multiplicação de matrizes. Aqui, pessoal, olha só. Eu só vou poder multiplicar uma matriz pela outra se o número de linhas da primeira for igual ao número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Então aqui eu tenho uma matriz 2 por 3 e aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, tá? Que vai resultar numa matriz 2 por 3. Então, os números que ficarem fora dessa parte que são iguais, ó, o número de colunas aqui é igual ao número de linhas. O que restou? Então vai ficar o número de linhas da primeira vezes o número de colunas da segunda, que vai ser a matriz resultante. Então eu vou fazer o seguinte: quando eu quiser ir atrás do elemento 11 dessa matriz resultante, eu vou pegar o produto da primeira linha pela primeira coluna da outra. E aí resultou 8. Como foi que eu cheguei ao resultado? 1 vezes 1 é 1, mais 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 1 é 3. Então ficou 1, mais 4, 5, mais 3, 8. E assim sucessivamente. Quando eu tiver no elemento 11, eu já vou no elemento 12, eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. E aí o resultado deu 1. Quando eu for querer o elemento 13, que está
primeira linha, terceira coluna, eu vou continuar na primeira linha, porém eu vou multiplicar pela terceira coluna. E assim eu vou fazendo. Ó, o elemento 21 vai ser a segunda coluna, a multiplicação da segunda coluna pela da segunda linha pela primeira coluna. E o resultado deu 1. O elemento 22, segunda linha pela segunda coluna. E assim eu vou obter a função, a matriz resultante. Eu vou fazer mais exemplos com vocês no quadro, mas aqui é só uma apresentação para que vocês tenham uma ideia de matrizes. Tá? Tem a matriz transposta também, que é esse exemplo aqui, que basta transformar quem é linha em coluna e o símbolo é a transposta. Eu dado a matriz A, 3 por 5, vai reverter uma matriz 5 por 3. Quem era linha virou coluna, e quem é coluna vai virar linha. Essa é a matriz transposta. Então, pessoal, deixa eu aparecer de volta. Eu sei que esse processo de aula à distância é complicado, mas na próxima aula eu vou pegar os exercícios que tá no caderno de vocês e a gente vai resolver no quadro. Aí vai ficar mais fácil para que vocês possam entender. Isso só era uma base inicial para que vocês entendessem matrizes de uma forma mais geral. Muito obrigado e até a próxima aula.